Olá! Já parou para pensar por que alguns profissionais se formam super preparados para os desafios do mercado, enquanto outros, que tiveram um currículo praticamente idêntico, parecem não estar no mesmo nível? Pois é, esse é o tal do paradoxo do desempenho. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos entender como dá para transformar a gestão acadêmica saindo daquela lógica de só cobrir o conteúdo para de fato garantir competência de verdade. Vamos lá, imagina a cena. Duas instituições, currículos que são quase um espelho um do outro. Os mesmos livros, a mesma carga horária, tudo igual no papel. Só que na hora do vamos ver, um profissional formado por uma delas toma uma decisão brilhante sob pressão e o outro trava. Onde é que está a diferença? A resposta, adianto, não é óbvia. É uma variável que está ali, escondida e que a gente vai encontrar. E olha só, a primeira pista já está aqui. A resposta não está engavetada nos planos de ensino, nos projetos pedagógicos. A verdadeira mágica ou a falha acontece no processo, sabe? No dia a dia da jornada do aprendizado, não no que está escrito no papel. E aqui está a grande virada de chave. O que faz a diferença não é o plano, mas a execução. Cursos de excelência não ficam só torcendo para que o aprendizado aconteça. Eles medem, acompanham de perto, ajustam a rota o tempo todo para garantir que cada competência seja, de fato, dominada pelo estudante. Bom, para a gente conseguir construir um sistema desses, a gente precisa começar pelo começo, né? E a base de tudo é uma palavra: competência. Mas afinal, o que ela significa na prática? E essa definição aqui, olha, é fundamental. Competência não é uma lista de matérias que a pessoa assistiu. É a capacidade de pegar o conhecimento, as habilidades, as atitudes e usar tudo isso junto para resolver um problema do mundo real. É a ponte entre o que se sabe e o que se faz. É, no fim das contas, conhecimento em ação. A pirâmide de Miller é tipo um mapa para essa jornada. A base de tudo é o saber, a teoria. Depois vem o saber como aplicar essa teoria. Aí a gente sobe um degrau crucial, mostrar como, que é demonstrar aquilo num ambiente seguro, tipo uma simulação. E, finalmente, o topo da pirâmide, o fazer. É executar a tarefa de forma autônoma e eficaz no mundo real. É aqui que a competência se manifesta de verdade. Só que aqui a gente tem uma grande armadilha. A maioria das avaliações tradicionais para ali, nos dois primeiros degraus. Elas testam se o aluno sabe a teoria, mas não se ele sabe fazer. Parte-se do princípio de que saber a teoria já é suficiente. Mas a realidade do mercado mostra que essa é uma aposta, no mínimo, perigosa. Para sair dessa armadilha, a gente precisa mudar completamente o jeito de enxergar a avaliação. Ela tem que deixar de ser aquele termômetro que a gente usa só no final para medir a febre, sabe? E tem que se tornar uma bússola que guia a jornada desde o comecinho. Pensa comigo, a prova final, aquela que dá frio na barriga, é o termômetro. Ela diz se a pessoa passou ou não, mas só lá no final, quando talvez seja tarde demais para consertar qualquer coisa. A avaliação que a gente está falando aqui é uma bússola. Ela dá feedback constante o tempo todo, permitindo que tanto o estudante quanto a instituição corrijam o curso enquanto ainda há tempo de chegar no destino certo. E o nome técnico para isso é avaliação programática. A ideia é esquecer aquela prova única que vale a vida. Em vez disso, a gente imagina um sistema que vai coletando dezenas de pequenas evidências ao longo do tempo. Um teste ruim não define o destino de ninguém. A decisão final é baseada no filme completo do desenvolvimento da pessoa, não numa única foto mal tirada. E uma ferramenta super poderosa para isso é o teste de progresso. Imagina só que interessante, aplicar a mesma prova para todo mundo, do calouro ao formando. Parece loucura, né? Mas o objetivo não é dar nota, é ver o gráfico de crescimento. Isso mostra não só como cada indivíduo está progredindo, mas onde o currículo da instituição está forte e onde ele precisa de ajustes urgentes. Agora, vamos levar isso para a prática. Uma ferramenta essencial são as EPAs, ou Atividades Profissionais Confiáveis. Funciona assim. Em vez de avaliar algo vago como comunicação, a gente avalia uma tarefa concreta do mundo real, tipo apresentar um caso clínico. E o estudante vai avançando em níveis bem claros, de só poder observar, para fazer com alguém olhando, até chegar no ponto em que a instituição confia nele para fazer aquilo sozinho. É o caminho da confiança. Ok, então a gente tem todas essas ferramentas coletando dados. Um monte de dados. Mas e aí? O que a gente faz com isso tudo? Porque só ter os dados não adianta nada, né? O que realmente faz a diferença é ter um motor que transforma essa montanha de informações em decisões inteligentes e rápidas. É exatamente aqui que o jogo muda.
Os dados saem daquelas planilhas estáticas e viram inteligência estratégica. Em vez de esperar o fim do semestre para descobrir um problema, a gestão consegue ver em tempo real quais estudantes estão com dificuldades, em quais competências específicas e pode agir na hora. Essa análise de dados, o Learning Analytics, evolui em 3 níveis. Primeiro, a gente olha para trás, o descritivo, o que aconteceu até agora. Depois, a gente começa a olhar para o futuro, o preditivo. Com base nisso, quem provavelmente vai ter problemas. E aí vem o pulo do gato, o nível mais poderoso, o prescritivo. Ok, e o que a gente precisa fazer agora para ajudar essa pessoa a ter sucesso? E essa frase resume tudo perfeitamente. É sair daquela sensação de eu acho que tem alguma coisa errada para a certeza de eu sei exatamente onde o problema está e como agir. A gestão deixa de apagar incêndios e passa a ser proativa, cirúrgica. Tá, mas por que tudo isso importa tanto e por que agora? Porque, vamos ser sinceros, essa mudança toda deixou de ser uma boa prática ou uma opção, virou uma questão de sobrevivência. A verdade é que o jogo mudou. O mercado de trabalho não aceita mais só um diploma na parede. E os órgãos reguladores também não. Ignorar essa necessidade de comprovar o que o profissional sabe fazer de verdade se tornou um risco gigantesco para qualquer instituição de ensino. E para quem acha que isso é papo para o futuro, dá uma olhada nesse cronograma. No Brasil, as diretrizes curriculares que antes só olhavam para a carga horária já estão mudando. O exemplo mais claro é a medicina. A partir de 2025, a avaliação programática se torna obrigatória. A mensagem não podia ser mais clara. A medicina está puxando a fila, mas essa onda vai chegar para todo mundo. E isso nos joga de volta para a nossa metáfora principal, só que agora com um senso de urgência. Usar uma bússola não é mais uma escolha pedagógica bacana, é uma exigência. Continuar dependendo só do termômetro da prova final é como descobrir a doença quando não existe mais tratamento. E para a gente fechar, fica a reflexão. O sistema de avaliação da sua instituição, hoje, funciona como um termômetro que só mede o passado e chega tarde demais? Ou ele já é uma bússola que guia ativamente na direção do futuro? Porque a resposta para essa pergunta não define só a qualidade do ensino, define, cada vez mais, a própria sobrevivência da instituição.